Glória a Deus, aleluia. Tem lápis, tem borracha. Deixa eu explicar para vocês como vai funcionar. Quem não pegou o lápis, a borracha, dá um sinal com a mão. Eu vou dar tempo para cada um de vocês poderem responder. Ali, o Marcelo, lá no final, está faltando lápis, borracha. Ali também. Pronto. Aí você fala assim, bispo, mas eu não sei ler nem escrever. Não tem problema, você vai prestar atenção para que você possa compreender o que a palavra de Deus está dizendo. Você pegou a sua? Ficou alguém sem receber? Obreiro Marcelo, vem aqui me ajudar, por gentileza. Olha aqui para mim. Hoje nós vamos falar sobre o que é ser uma nova criatura. E a introdução diz assim: se você já se perguntou o que significa ser uma nova criatura em Cristo, esse diálogo é para você. Com base na palavra de Deus, preparamos perguntas e respostas principais para ajudá-lo a entender o que acontece nos tornarmos uma nova pessoa em Jesus. Nós vamos fazer de uma maneira dinâmica. Hoje quase todo mundo vai participar. Tem muita gente e eu vou pedir o Marcelo, ele vai passar de mesa em mesa. Então ele vai escolher uma mesa e um voluntário se voluntaria, né, para poder responder a pergunta. Bispo, mas e se eu não souber? A gente está aqui para aprender junto, tá certo? Marcelo, você vai escolher uma mesa aí e depois você vai passar de mesa em mesa, escolher uma pessoa, viu? Escolhe uma mesa. E aí quando for passar, você liga. Aí depois que a pessoa terminar, você desliga, viu? A primeira pergunta, vai ter um tempo para você procurar aí. O que significa ser uma nova criatura? 2 Coríntios 5,17. Vê aí, Marcelo, qual é a mesa que você vai escolher? E aí você vai ler o 2 Coríntios 5,17. Aí, escolheu a obreira ditosa? Pronto, 5,17, obreira ditosa. O que diz aí? Por não mais. 5,17. Isso. Por não mais conhecer, assim conseguimos ser algo em Cristo e nova criatura. As coisas antigas passa a surgir novas criaturas. Assim na minha Bíblia. Então, aí pode ficar com o microfone aí. A Bíblia está dizendo, se alguém está em Cristo, olha o que aqui diz 2 Coríntios 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Olhando para esse texto, a Bíblia está dizendo, se a pessoa está em Cristo, as coisas velhas passaram, ela se torna uma nova criatura. Então, o que significa, obreira ditosa, na sua maneira de ver? O que significa ser uma nova criatura em Cristo? Quando a gente batiza, né, diz que tudo passou, né, as águas levam tudo, né? Eu creio assim, se você aceita Jesus, é batizado, uma nova criatura, você se torna. Pronto, a evangelista Helena quer falar lá, vê lá, obreiro Marcelo. Então, ela falou algo importante do batismo. Jesus fala sobre isso para Nicodemos. É necessário nascer da água e do Espírito. Eu respondi assim: o que significa ser uma nova criatura? Viver em novidade de vida. Pronto. Quem aqui pensa diferente? Quem aqui acha que é diferente? Ser uma nova criatura, você tem alguma opinião? Quem aqui pensa diferente? A obreira ditosa diz que quando a pessoa batiza, ela agora é uma nova pessoa. Lena falou que é viver em novidade de vida. Evangelista Isabel.
começar tudo novo, né? Então, tudo nela vai ser mudado. A mente vai ser mudada, segundo a mente de Cristo, o comportamento, os desejos, todos voltados para o desejo de Deus. Pronto. Então, o que significa ser uma nova criatura? Só tem como ser nova criatura em quem? Em Cristo. Tem como uma pessoa não estar em Cristo, ela querer ser uma nova criatura? Não tem como. Aí a Bíblia diz: as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez. Por isso que a pessoa fala assim: roubava, matava, fazia um monte de coisa de errado, agora está onde? Está na igreja. Mas eles não entendem que agora nós somos uma nova. Se você roubava, agora você não rouba mais. Se você matava, se você usava droga, se você se prostituía, se você bebia, agora você não bebe mais. Por quê? Porque em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Aí a evangelista Helena falou algo interessante: viver em novidade de vida. Então todo dia é algo novo. Então o que é ser uma nova criatura? Você pode estar colocando aí, é ser uma nova pessoa. Você pode estar colocando a primeira pergunta, fala: o que é ser uma nova criatura? É ser uma nova pessoa. Porque quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente é uma nova pessoa, sim ou não? Uma nova pessoa. Fala: não, a partir de hoje. Quando alguém te pergunta assim: e aí, rapaz, você está bebendo? Você fala: não, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. Certo? Responde aí: uma nova pessoa ou uma nova criatura. Está certa a resposta de Helena, da evangelista Isabel, de Ditosa. Marcelo, escolhe outra pessoa aí, Marcelo. A pergunta é: por que precisamos ser uma nova criatura? Por que precisamos ser uma nova criatura? Aí está em Romanos 3, o verso 23 e o verso 24. Quem é que vai responder? O Cristovaldo? Pronto. Romanos 3, verso 23 e 24. É bom você ir junto com a gente para você não pular a etapa. Pode entregar para ele aí, ou alguém lê da mesa e ele responde, modo óculos. Romanos 3, 23 e 24, missionário. Por que precisamos ser uma nova criatura? Vou ler aqui primeiro, né? Isso. Versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção de que em Cristo Jesus. Deixa eu ler de novo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Aqui está falando, né, que gratuitamente somos nós, né? Pela Aí graça. a pergunta é assim, por que a pessoa precisa ser uma nova criatura? Por que eu tenho que dizer para uma pessoa que está lá no mundo, dizer para ela: você precisa ser uma nova criatura? Ou uma pessoa que aceitou Jesus aqui, veio para a igreja, e eu dizer para ela: você precisa ser uma nova criatura? Por quê? Porque se a gente for perguntar, muita gente, até os católicos, né, ou pessoas que não têm um conhecimento, que não têm Deus, ela sabe que precisa de Deus, né? Então nós herdamos essa herança de quem? De Adão e Eva, né? De Adão? E qual é a herança que nós herdamos de Adão e Eva? Foi o pecado. O que pecado. entrou no mundo. Então é por isso que nós precisamos, né? Então nós precisamos ser uma nova criatura. Por quê? Porque nós somos o quê? Pecadores. Então por que uma pessoa diz assim: por que eu preciso ser uma nova criatura? Porque você é pecador. E ser uma nova criatura vai me fazer uma pessoa diferente, não vai me fazer mais um homem pecador. A Bíblia diz: porque todos pecaram. Então Deus criou o homem perfeito, sem pecado. Aí quando o homem peca, agora ele precisa se tornar um novo homem em Cristo Jesus. Verdade. Concluindo aqui, Pode. Então, quando a pessoa não se achega a Deus para ser batizado, então aquela pessoa, tudo na vida dela é velho. Então, quando ela se torna nova criatura, é a partir do momento quando ela aceita Jesus. Então, às vezes, muita gente pensa que ela está sendo uma nova criatura, fazendo aquilo que é errado. Então, quando a pessoa chega para Jesus, vai de encontro ao Senhor, busca Ele, batiza e começa a buscar a Deus, então aquela pessoa começa a entender que aquilo que ela fazia era tudo velho, era tudo que o mundo oferecia. Então tudo vai fazer novo na vida da pessoa quando a pessoa passa a conhecer
os caminhos do Senhor verdadeiramente. Exatamente. Então, por que a gente precisa ser uma nova criatura? Porque todos pecaram. Então, Outra pessoa, Marcelo, a pergunta é: o que acontece com a nossa natureza quando nos tornamos uma nova criatura? Quando fala natureza, está falando a natureza pecaminosa. O que acontece? Porque a Bíblia diz: todos pecaram. Então a minha natureza é pecaminosa. Gálatas 2:20. Escolhe outro, Marcelo, que você não passou. Outra mesa que você não passou ainda. Essa mesa você já passou. Uma mesa que você não passou. Então, o que acontece? A velha natureza, a natureza de Adão, que está em nós, a natureza pecaminosa. O que acontece com essa velha natureza quando eu me torno uma nova criatura? O que acontece? A evangelista Patrícia? Gálatas 2:20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É esse viver que agora tenho a carne. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A pergunta é: o que acontece com a nossa velha natureza quando nós tornamos uma nova criatura? Isso. Acontece que quando a gente aceita Jesus, a gente já tem um reconhecimento que nós não vivemos mais o nosso eu, mas que Cristo vive em nós. Eu entendi isso, né? Exatamente. Quando nós tornamos nova criatura. Quando o Paulo fala aqui, ó, e é interessante que ele diz aqui, ó, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Aí a evangelista respondeu como? Responde de novo aí para a gente poder gravar. Eu reconheci, quando nós tornamos nova criatura, que não vivo mais eu, né? Mas Cristo vive em nós. Então, se eu não vivo mais, a Bíblia está dizendo, Paulo diz assim, que ele já está crucificado com Cristo, crucificado. Então, quando a pessoa está crucificada, ela está morta. Então, ele está dizendo: eu já não vivo. Quando ele fala que não vive, é que ele está dizendo que não vive mais a velha natureza. Já imaginou, obreira Alessia, se você chegar e dizer assim: eu sou Alessia, eu já não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Aí alguém vai perguntar assim: como é que você está viva? como é que você vai chegar para alguém e dizer assim? Irmã Kênia vai chegar e dizer: eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Aí a pessoa vai dizer: como é que você está viva? Quem é que não vive mais? Quando a pessoa fala assim, eu não vivo mais, é o velho homem, é a velha Alessia, é a velha Kênia, é o velho Pedro. Então, o velho, quando fala, é o quê? O pecador. Então, eu não vivo mais, agora Cristo é que vive em mim. Então, o que acontece com a nossa natureza pecaminosa? Quando nós nascemos de novo, ela é morta. Então, é o que a evangelista Patrícia falou. Ela é mortificada. Por isso que nós dizemos assim: tem que matar a carne, irmão. Quer matar a carne? Você vai matar o corpo? Não. É matar a velha natureza. Então, quando a Bíblia pergunta o que acontece aqui, a pergunta com a velha natureza, é que a velha natureza ela é morta. Paulo diz: eu já não vivo mais. Ou seja, a minha velha natureza está morta. Agora é Cristo que vive em mim. Sai do meio, Marcelo, procura outro lugar. Próxima pergunta: qual o propósito de ser uma nova criatura? Porque a gente está falando aqui, tem que ser uma nova criatura, tem que matar a carne, mas qual é o propósito disso? Qual é o propósito de ser uma nova criatura? Uma mesa que você ainda não passou, Marcelo, qual foi? Vê aí. Aí, Efésios 2:10. Efésios 2:10. Aonde é aí? Pronto. Efésios 2:10. Qual é o propósito de se tornar uma nova criatura? Quem é que vai responder? Evangelista Cícera? Milena? É a senhora. Efésios 2:10, né, bispo? Isso. Pois somos... O que acontece... Não, qual é o propósito de ser uma nova criatura em Cristo? Aqui em Efésios ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pronto, eu vou ler para a senhora aqui agora, 1 Coríntios 10:31, para a senhora poder terminar a resposta.
Portanto, que comais, que bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, qual é o propósito de uma pessoa se tornar uma nova criatura, evangelista Assis? Porque assim, eu digo para a senhora é pecadora, a senhora precisa se tornar uma nova criatura. Aí a senhora vai chegar para mim e dizer assim: mas por que eu preciso ser uma nova criatura? Qual é o propósito de eu me tornar uma nova criatura? Aí a senhora leu em Gálatas aí, Sim, Gálatas. Isso, Efésios. Efésios 2:10 que diz: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, criado para as boas obras. Aí eu li em 1 Coríntios 10:31 que diz que comais, que bebais, que tudo que façais, façais para a glória de Deus. Então, analisando esses versículos, qual é o propósito que a senhora vê de uma pessoa se tornar uma nova criatura? O propósito, porque assim, quando a gente vive em pecado, a gente não tem um objetivo assim e nem uma visão das coisas boas, né? Isso. Então, o propósito é fazer, porque Deus já preparou para nós, né? Se Deus deu o Filho dele para nós, para vivermos, né? Ou para morrermos por nós, né? Então, assim, Ele já tinha tudo preparado para a gente andar nos caminhos certos, fazer as coisas certas, fazer a boa obra. E então, se nós aceitamos Jesus, né? Nós devemos. Eu não estou nem sabendo. A senhora falou uma coisa interessante. Então, o propósito, andar na vontade de Deus. Isso, fazer a vontade de Deus. Fazer as boas obras, né? Fazendo boa obra, fazer a vontade de Deus, guardar os mandamentos de Deus, porque o que Deus quer de nós é isso, né? É nós obedecermos as palavras, guardarmos as palavras dele, obedecermos a palavra dele, né? E fazer boas obras, né? Exatamente. E ser imitador de Cristo. E o último versículo que nós lemos é: em tudo que nós fizermos, dá glória a Deus. Então, vamos lá. Qual é o propósito? O propósito é fazer a vontade de Deus e dar glória a Deus. Esse é o propósito da pessoa se tornar uma nova criatura. Se você colocou assim: o propósito é servir a Deus, tá certo. Se você colocou assim: o propósito é glorificar a Deus, tá certo. Então, o propósito é fazer a vontade de Deus, que é o que Efésios diz. As obras, as boas obras é a vontade de Deus. E 1 Coríntios 10:31 diz: em tudo que nós fizermos. Irmão, se você vai comer, até para você comer, isso tem que glorificar a Deus. Você vai beber água, aquela água tem que ser para glorificar. O apóstolo Paulo diz que comeis, que bebais, qualquer coisa que você fizer tem que ser, até trabalhar, tem que ser para glorificar a Deus. Aí se lá no seu trabalho as pessoas olham e não glorifica a Deus no que você faz, você tem que, eu tenho que, até no meu trabalho, eu tenho que fazer isso aqui para glorificar a Deus. E aí, Marcelo, quem é a próxima? Passa aí. Próxima pergunta. Aí vamos respondendo junto, querido, que dá tempo. Então, bispo, qual é o propósito? Você pode botar: viver de acordo à vontade de Deus, glorificar a Deus. A pergunta é: por que não podemos simplesmente continuar do jeito que estamos? Porque eu posso dizer assim: não, do jeito que eu estou tá bom. Para que esse negócio de ser crente? Para que esse negócio de batizar? Para que esse negócio de ser nova criatura? Por que eu não posso continuar do jeito que eu estou? Por que eu tenho que me batizar? Por que eu tenho que aceitar Jesus? Por que eu tenho que nascer de novo, ser uma nova criatura? Viviane, que vai responder? Quem foi que pegou aí? Viviane. Então por que, Viviane, não podemos continuar do mesmo jeito? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí o bêbado chega para você e diz assim: por que eu não posso continuar bebendo e indo para a igreja, sem precisar batizar? Por quê? Por que ele tem que parar de beber? Por que ele tem que parar de fumar? Porque o único caminho que leva ao céu é seguir Jesus. E a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja,
A partir do momento quando eu deixo o pecado me consumir, ele vai me cegar espiritualmente. E a cada dia que passa, eu vou sempre afundar. Porque a sentença é, se eu deixar o pecado me consumir, a sentença é que eu não vou conseguir alcançar a salvação, que é Jesus. O salário do pecado é a morte. Mas todos nós que somos crentes não vamos morrer? E aí? Complementando, quando aqui a gente já leu, né? Que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Então, o nosso salário está determinado. É a morte. Então, se a gente não aceitar ser essa nova criatura em Cristo, a gente vai viver da mesma forma, viver no pecado, que é o salário que a gente vai receber é a morte. Então, a pergunta é, por que não podemos simplesmente continuar vivendo do mesmo jeito? Porque todos nós somos pecadores, o salário nosso, nesse sentido, é a morte. Por isso temos que ser nova criatura. Bom, o salário do pecado é a morte. A evangelista Lena, passa ali, que ela quer complementar também. Vamos responder já já. Se você está em dúvida, passa aqui, Marcelo. Lena, ó. Lena, evangelista Lena, perto de Pedro aqui, ó. Isso, fala, Lena. Então, eu coloquei assim, porque o pecado gera morte e o distanciamento de Deus. Pronto. Tá. Qual é a morte que a Bíblia está dizendo? O salário do pecado é a morte. Deus disse assim para Adão: Adão, quando você comer desse fruto, você vai morrer. Ele comeu do fruto, ele morreu automaticamente? Não. Mas espiritualmente ele estava morto ou não estava? Estava. Por quê? Ele já estava distante de Deus, com medo de Deus, com vergonha. Então nós vemos que Adão estava morto o quê? Espiritualmente. Então por que eu não posso continuar vivendo uma vida de pecado, de erro, já que eu sou pecador? Por que eu não posso continuar praticando os erros? Porque isso vai me separar de Deus e vai me gerar uma morte espiritual. Então, porque o salário do pecado é a morte, mas que morte é essa? É uma morte espiritual. É a morte espiritual, que é a separação para sempre de Deus. Então você pode botar, se uma pessoa chegar assim e dizer: por que eu não posso continuar bebendo, moço? Aí você vai dizer: olha, porque isso vai levar você a ter uma morte espiritual e viver separado de Deus para sempre. Bispo, eu coloquei que o salário do pecado é a morte. Tá certo? Tá. Mas é bom que você entenda que é a morte espiritual. Marcelo, escolhe outra pessoa aí que você não passou. Próxima pergunta: como podemos experimentar a transformação em uma nova criatura? Como é que eu posso experimentar essa transformação? Romanos 10, o verso 9 e verso 10. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Então a pergunta é, quais são alguns dos frutos da nova... Não, é a de cima. Não, está errado. Como podemos experimentar a transformação em uma nova criatura? Então a gente pode experimentar, eu coloquei aqui, confessando a Jesus e crendo que Deus ressuscitou Jesus. Assim a gente pode alcançar a transformação de ser uma nova criatura. Tá certo. Eu coloquei através da fé em Cristo e pelo poder do Espírito Santo, que é a mesma coisa que ela falou, confessando Jesus, tem que ter fé. Então a Bíblia diz: se você confessar com a boca e crer no coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. E só é salvo quem é uma nova criatura. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então ser uma nova criatura. E para eu ser uma nova criatura, experimentar essa nova criatura, eu preciso com a minha boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer no meu coração. Próxima pergunta: quais são os frutos de uma nova criatura? Eu pergunto para vocês: vocês são uma nova criatura? Sim ou não? Hã? Vamos lá, Marcelo, escolhe uma pessoa aí já. Gálatas 5:22, a obreira Josélia.
Quais são os frutos de uma nova criatura, obreiro de Oséias? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E as que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Aqui a pergunta é: quais são os frutos? Quais são alguns dos frutos da nova criatura? É justamente esse que nós lemos, né? Porque quando a gente não tem Cristo, a gente às vezes não, se irrita facilmente, a gente perde a razão por não dominar a nossa língua, não ter a paciência, não ter o amor ao próximo. E quando a gente tem Cristo, a gente pensa, até vem à vontade, porque realmente é uma luta. Mas aí não, eu tenho que praticar os frutos do Espírito, que é mansidão, que é bondade, que é amor, não é? E quando a gente ama, que é o dom mais perfeito que tem, que eu acho que é o amor mesmo, a gente consegue, né, dominar a carne, né, que é tão pecaminosa, porque geralmente é uma luta mesmo, né? Que venhamos praticar esse fruto do Espírito. Uma pessoa, obreira Josélia, que diz que é uma nova criatura e não ama o seu irmão, ela é uma nova criatura, sim ou não? Não. Uma pessoa que diz que é uma nova criatura e não tem paciência, não tem alegria, não tem paz, é uma nova criatura? Não, de jeito nenhum. Isso quer dizer buscar. Que na hora que eu perder minha paciência... Não, perder a paciência é uma coisa, mas tem gente que não tem nenhuma paciência, ou não é? Tem gente que não tem nada de amor. Então, aí você fala assim, mas é os frutos do Espírito, que é produzido em quem? Em quem é uma nova criatura. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, mansidão, em outras versões fala delicadeza. Muito bom, é isso aí, pessoal, que a obreira respondeu. Próxima pergunta. Exemplo, olha para mim, eu sou uma nova criatura, certo? Então, o que acontece se eu falhar? Eu sou uma nova criatura, mas eu estou num corpo de carne, estou sujeito a errar. Então eu, como nova criatura, o que acontece quando um exemplo, eu ou qualquer pessoa falhar que é uma nova criatura em Cristo? O que acontece quando nós falhamos em viver de acordo com a natureza em Cristo? Quem é que vai responder aqui? Pastor Tony, então entrega lá para ele. 1 João, pastor, 1:9. O que acontece quando a pessoa falha em viver de acordo com a nova natureza em Cristo? Se confessamos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todos justiça. Quer dizer que Deus, quando a gente confessa e tem amor do coração, amar o próximo, Deus é fiel. Deus perdoa nossos pecados. Deus, Ele... Deixa eu olhar aqui de novo. Ele é tão fiel, justo, que Ele, além de perdoar, Ele está sempre conosco. E nós temos que fazer o quê? Sempre buscando a palavra dEle. Isso aí. Você é uma nova criatura, você errou. Está tudo acabado? Está tudo perdido? Sim ou não? O que você pode fazer? É confessar o seu pecado e pedir perdão a Deus, e Ele pode te perdoar. Então, o que acontece quando uma nova criatura falha? Ela tem que confessar o seu pecado para Deus e pedir perdão, e Ele pode perdoar. Está certo a sua resposta, pastor. Como eu posso compartilhar a mensagem da nova criatura com os outros? Mateus 28, 19 e 10. Vou dar tempo. Como é que, bispo? Calma aí, deixa eu responder aqui. A outra que nós lemos aqui, quando nós falhamos de viver de acordo com a nossa natureza, nós podemos confessar os nossos pecados e pedir perdão a Deus. Quem é, Marcelo, que vai agora? A irmã Kênia? A irmã Kênia só foi premiada. Mateus 18, 20. Como é que eu posso compartilhar, irmã Kênia, a mensagem da salvação, da nova criatura? Eu sou uma nova criatura e eu quero compartilhar isso com quem não é.
como é que eu posso compartilhar essa mensagem para que outras pessoas também sejam uma nova criatura? Mateus 28, o verso 19 e 20. Aonde é, irmão? Aqui. Assim, bispo, eu não estou achando aqui. Deixa eu ajudar a senhora Pelo aqui. que eu entendi, eu já entendi a pergunta Já que entendeu o bispo, a pergunta, né? É. Sem ler, a senhora dá para responder, não dá? Dá. Assim como vocês fizeram comigo. Lembra que eu estava precisando de ajuda e vocês foram na minha casa e me ajudaram? Então, assim, o que eu entendo com isso é a pessoa deixar totalmente o pecado, né? Se voltar para Deus e ter muito amor pelo próximo, como vocês têm amor pelo próximo, porque eu dependia muito de ajuda e obtive a ajuda de vocês. E hoje eu estou aqui, para honra e glória do Senhor, e com a ajuda de vocês, hoje eu estou aqui. O que eu entendo Glória é a isso. Deus. Né? Então é isso que Mateus 28 diz assim: e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado, ensinar a guardar os ensinamentos que eu guardo. Então ela falou, sem ler ela já respondeu. O que a gente fez? A gente foi lá e ajudou ela, ensinando a palavra de Deus, o testemunho, porque não adianta só a pessoa pregar e a pessoa olhar para a vida do outro e falar, ele está mandando eu não fazer, mas ele está fazendo errado. Então como é que eu posso compartilhar a mensagem da nova criatura? Sendo um testemunho. Porque a pessoa vai chegar para quem e vai dizer assim, mulher, você mudou. Aí você vai dizer, agora eu estou na igreja, estou servindo a Deus. Aí o seu testemunho já é uma mensagem para ela. Então, qual é a resposta? A resposta que você pode botar: o testemunho, a pregação do evangelho. Evangeliza, porque tem que evangelizar, né? Ide. Muito bom. É isso que eu ia falar, porque assim como vocês me ajudaram, eu já tenho amor no meu coração, que eu sei que eu posso ajudar outras pessoas através do meu testemunho, contar o que eu passei e como eu estou hoje. Então, através de mim, eu posso ajudar outras pessoas também. Exato, porque vai chegar uma pessoa para a senhora e dizer assim, Kenny, eu estou sofrendo tanto. Aí você vai dizer, eu também sofria, mas hoje eu sou uma nova pessoa. Sim. Aí a pessoa, como é que você foi uma nova pessoa? Eu busquei ajuda na palavra, Deus, fui para a igreja, hoje eu estou na presença do Senhor. Obrigado, Kenny. Todos responderam essa daí? Testemunho, a pregação, o evangelismo. Qual é o papel da igreja na vida da nova criatura? Quem é a bispa? Põe aí, Marcelo. Efésios 4, 11 é o verso 16. Efésios 4. Lê aí, Flávia. 4, do 11 até o 16. Efésios 4. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com a astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aí a pergunta é, Flávia, como é que a igreja pode ajudar uma pessoa nessa nova vida? A pessoa decidiu assim, eu vou ser... a porta ali, Marcelo, vê lá a porta lá no fundo lá. Aí a pessoa diz assim, eu quero ser uma nova criatura. E ela vem aqui para a igreja, ela quer ser uma nova pessoa. Como é que a igreja pode ajudar essa pessoa a ser uma nova criatura? Eu acredito que seja aperfeiçoando o caráter dessa pessoa, mostrando a verdade sobre Cristo, para que essa pessoa não seja enganada facilmente, para que não seja, como aqui diz, levada em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, não ser levada facilmente de volta ao mundo
para ela se torne uma nova pessoa e se firme. Acho que a igreja tem esse papel em moldar um novo caráter, moldar uma nova pessoa em Cristo e estar ali ajudando ela, mostrando as verdades para que ela se firme em Cristo. Exatamente. Então, o papel da igreja é o quê? Ajudar a pessoa no crescimento espiritual. Você vem aqui, aí você decidiu ser uma nova criatura, só que alguém lhe fez o mal. Aí você vai ouvir aqui na igreja que a pessoa que fez o mal para você, você tem que perdoar ela, você tem que fazer o bem dela. Me diga onde é que você vai ouvir isso, de você fazer o bem para quem te faz o mal. É só na casa de Deus. Você vem chateado, você vem revoltado, e você sabe que tem que fazer o bem para quem te fez o mal, mas muitas vezes é a igreja, é o pastor, é o obreiro, é o missionário que vai ministrar, o próprio Deus vai trabalhar através da pregação. Então o papel da igreja é o quê? É te ajudar a você crescer espiritualmente, tá certo? Aí por isso que a Bíblia diz, ele deu pastores, doutores, mestres. Qual é a nossa esperança final? Nós somos nova criatura. Quem é? A evangelista Terezinha? Vê aí, Marcelo. Apocalipse, evangelista Terezinha, 21. Qual é a nossa esperança final da nova criatura? Apocalipse 21. 21, verso 4. Qual é a nossa esperança final? Aqui, ó, versículo 21, né? Que fala aqui sobre Apocalipse 21, 4, né? Vou ler aqui o 4. 21, 4. Diz assim: E Deus, minha Bíblia é tão pequenininha, e Deus inclinar seus olhos a todos lágrimas, e haverá mais morto. E pronto para até o quê? Até o 16, né? Isso. É só o 4 mesmo, 21, 4. O que foi que Deus falou aqui? Aí, qual é a nossa esperança final? Aí diz assim, e Deus enxugará toda lágrima, né, dos olhos, e não haverá mais morte, mais sofrimento, mais dor. Então, qual é a nossa esperança final? A nossa esperança, bispo, eu creio que assim, é a vida eterna, lá no céu. Porque lá no céu nós não temos mais choro, nós não temos mais tristeza, então nós estamos no paraíso. E nada disso vai ter, né, lá no céu. Exatamente. Creio que lá não tem choro, não tem tristeza, não tem nada. É paraíso. É exatamente. É essa a esperança final da nova criatura. Ele espera o quê? A salvação, a eternidade com Deus. Que lá na eternidade não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. Então, Ele enxugará toda lágrima. Então, essa é a nossa esperança final, de chegarmos a viver na eternidade com Cristo, sem sofrimento, sem dor. Responde aí. Bispo, eu botei assim, que Deus vai enxugar toda lágrima e que nós vamos viver uma vida sem dor. Tá certo. Bispo, eu botei que nós vamos morar no céu com Deus. Tá certo também. Ou uma pessoa que ainda não respondeu, Marcelo. Próxima pergunta. Essa é boa. Porque como é que uma nova criatura... Vê outro, Marcelo. Como que a evangelista Isabel ali, ó, ainda não respondeu. Como que uma nova criatura deve se relacionar com o mundo, evangelista Isabel? Pergunta premiada para você. João 17, o 14 e o 16. João 17, 14. E você pode dizer assim, bispo, mas eu tenho dificuldade de procurar a Bíblia. Não tem problema não, querida. A gente vai aprendendo aqui fala assim. O seguinte: deles é a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Como uma nova criatura deve se relacionar com o mundo, não concordando com as coisas do mundo, né? Não conformando, mas transformando pelo renovo da palavra, né? Então, toda pessoa que ela está em Cristo, ela é uma nova criatura em Cristo, ela vai aborrecer o mundo porque ela não é mais praticante daquelas obras. Então, por isso, há insatisfações em relação a algumas ações da pessoa cristã, por conta que ela vai
está sempre contrariando as pessoas que têm uma prática mundana. Isso. Porque assim, o que ela falou foi interessante. A pessoa está no mundo, mas ela não pode mais viver de acordo com o mundo. Então o que eu respondi aqui? É praticamente o que ela falou: viver no mundo e se separar das práticas pecaminosas. Por quê? Eu sou crente agora, eu não posso sair de casa, eu não posso ir em lugar nenhum, eu não posso nem ir na vaquejada. Irmão, você pode ir em qualquer lugar do mundo, você só não pode se misturar. Porque um dia você pode me ver, não que eu estou dizendo que você vai me ver, mas vamos supor, um dia, aí você está passando, você viu o bispo lá em um bar. Ele pode estar orando, pode estar... Aí você vai dizer, o bispo lá no bar, a gente está fazendo o que ali? Se você entrar num bar, você vai beber? Não. Por quê? Porque nós estamos no mundo, mas nós não vamos mais estar na prática. Mas as pessoas que vão no bar, elas vão o quê? Beber, é ou não é? Você vai lá na vaquejada, lá tinha bebida ou não tinha? Eu fui lá ver o gadinho lá, não achei muita graça aquilo ali não. Você foi lá, você bebeu? Tinha cigarro lá, nós fomos lá, mas nós não praticamos aquilo que foi praticado lá. Vocês estão entendendo? Aí eu conto o testemunho da obreira ditosa aqui, posso? Ela ficou triste um pouquinho, mas depois ela contou comigo. O marido dela falou para ela: você vai comigo pro show de Amado Batista. Eu vou para a igreja, toda vez que você me chama eu vou, e você vai comigo. E eu não quero nem saber, você vai comigo. Ela disse: tudo bem, eu vou. Aí ela está lá, aí ele bebendo e ela normal, sentada lá. Aí ó, para você ver como é que o diabo fala. Uma pessoa chegou para ela e disse assim: mas você não é crente? Ela disse: eu sou crente e sou obreira da Missão Mundial Servo. Aí ele bebendo disse: eu também sou crente. Mas, ou seja, ela não negou a fé dela onde? Lá. Porque ela podia ou não podia negar? Não sou mais crente não, eu saí da igreja, não, eu vou lá só de vez em quando. Ela fez questão de dizer: eu sou crente, sou obreira da Missão Mundial Servo. Não negou a fé. Ela estava no mundo, mas ela não estava na prática. Você não viu ela lá dançando forró e tal, e gritando? Não. Ela estava ali acompanhando o marido, porque o marido disse que ela tinha que ir. Vocês estão entendendo? Porque você vai num lugar, meu irmão, e como cristão você pode ir em qualquer lugar. Aí você, meu Deus me livre de entrar. Um dia teve um velório, aí o corpo entrou na igreja católica. Aí a pessoa, nós estávamos um monte de gente, falou assim: e aí, bispo, a gente entra ou não entra? Eu falei: entra. Bispo, a gente vai entrar na igreja católica? O que tem? Eu não vou rezar as imagens, eu não vou orar. Mas teve o louvor, a gente cantou o louvor. Teve lá a oração, a gente confirmou algumas coisas. Mas na hora de rezar as imagens, a gente não rezou, porque a gente não crê nisso. A gente não crê, e a gente, a Bíblia é contra a idolatria. Mas, meu Deus, eu vi o bispo lá na igreja católica. Sangue de Jesus tem poder. Mas você não me viu lá fazendo o Pai Nosso, você não me viu lá dobrado. Então, é estar no mundo, mas não praticar as coisas do mundo. Vocês estão entendendo? Aí, bispo, como o senhor falou, que se alguém ver o senhor no lugar, é por isso é importante o bom testemunho, porque se a gente ver, vai entender. O bispo está ali na missão. Por quê? Porque o senhor vive missão, Então, por isso é importante a questão da gente andar sem falhas, para nós não sermos confundidos, mas ser identificados o que nós estamos fazendo ali. O senhor falando na questão de velório, lá na Rorius, quando tem velório, e às vezes nós vamos, o pastor Flávio primeiro prega, eles pregam lá, e depois o pastor Flávio prega também no salão lá, para as outras pessoas, de uma forma que eles gostem. E é uma pregação assim que eles ficam maravilhados, porque a palavra verdadeira, ela realmente vai tocar na pessoa. Então, a pergunta: como a nova criatura deve se relacionar com o mundo? Como é que eu, como cristão, devo me relacionar no mundo? Eu não vou me trancar no quarto, eu não vou sair para lugar nenhum, eu não vou para lugar nenhum, porque tudo é do diabo. Não, irmão, saia. Você está no mundo, mas você só não vai praticar o pecado. Você só não vai praticar as coisas erradas. Ficou claro? Alguma dúvida? Porque senão daqui a pouco você fala: bispo, tem um churrasco na minha família, mas eu não vou não, porque lá tem cachaça lá. Irmão, você vai beber?
Ah, tem um casamento da minha sobrinha e lá tem bebida, eu não vou não. Você vai beber? Você não vai, você está lá para ser diferença, para ser luz. Precisa dizer, você não bebe não, você fala, não, graças a Deus Jesus me libertou, graças a Deus eu sou servo de Deus. Amém? Vamos lá. Algumas características dessa nova vida que se faz com Cristo. Aí 2 Coríntios, que é a nova característica. Alguém lê para mim 2 Coríntios 4, 6. Segunda Coríntios 4, 6. Traz aqui para frente, Marcelo. O povo do fundo está correndo do microfone. Traz aqui para as irmãs da frente. Aqui, ó, obreiro Pedro lá, ó. Obreiro Pedro. 2 Coríntios, Pedro, 4, 6. Essa daí já está respondida, mas é só para a gente poder entender. Pois Deus que disse, na verdade foi Deus que disse, essa fala é de Deus, né? Haja luz. Que luz é essa? Jesus Cristo. Na escuridão. Escuridão de quê? Quando nós vivemos no mundo, estamos na escuridão, nós não estamos na luz, que a luz é Jesus Cristo. Nos fez compreender que é o brilho da sua glória. Glória de quem? De Deus, de Jesus Cristo, que se vê no rosto de Jesus Cristo. Entretanto, este tesouro precioso, esta luz e este poder que agora brilha dentro de nós, está encerrado num recipiente perecível. Perecível o que é? Que é o nosso corpo. Isto é o nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro de nós tem que vir de Deus e não de nós próprios. Então nós vimos aí, né, Pedro, algo muito interessante. Você vai responder a outra. Fica aí. Aí aqui a resposta é compreensão espiritual. Deus, ele abriu o nosso entendimento. A nova criatura, ela começa a ter compreensão do mundo espiritual. Pedro falou algo interessante na porta. Ele diz assim, que as pessoas vivem nessa terra como se não houvesse vida após a morte. Agora, a gente que é crente, morreu, acabou? Sim ou não? Não. A gente entende o quê? Que após a morte existe uma eternidade nos aguardando, é ou não é? Isso aí é compreensão espiritual. E quem é que nos deu isso? Deus. Nós entendemos que tem coisa que é Deus que faz, tem coisa que é o diabo, é ou não é? Então Deus abriu a nossa compreensão espiritual para que a gente possa entender o que é Ele, o que é o diabo, para entender quando é a voz dele, quando não é Ele. Pedro, a próxima que você vai responder para nós porque a pergunta é as características de uma nova criatura. Ela tem compreensão espiritual. Ela entende as coisas espirituais. Aí Ezequiel, Pedro, 11, 19. Então, quais são as características de uma nova criatura? Ezequiel 11, 19. Lê aí. É porque nós vamos seguir uma sequência. Cadê? Aí você vai responder essa daí agora. E lhes darei um só coração, um espírito novo. Porei dentro deles e tirarei de sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Então, a característica de uma pessoa que é uma nova criatura é que ela tem o quê? Um coração aquebrantado, bispo. Tudo muda tudo. Nada que vem do mundo serve para nós, na nova criatura. E não há vida em Cristo com as coisas do mundo. Porque as Escrituras nos dizem, no mundo tereis aflições. Tenha de bom ânimo, eu venci, vocês também vencerão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Ninguém, não tem outro meio, de natureza nenhuma. Então, tudo que eu vi por aí pode ser de anjos. É errôneo, está errado, não está certo, é engano. Então, a nova criatura, nós temos que todo dia matar a nossa vontade carnais e pecaminosa que aí no mundo está e que continua nos assolando e tirando vidas para todas as partes. Por exemplo, tem muitos que por aí que acham que só tem vida aqui, igual um cachorro. Ele morreu, pronto, acabou ali, certo? Não, para aí. Tem vida eterna e morte eterna.
Na tua frente te porei caminho de vida e caminho de morte. Quem é que é responsável por essa vida ou morte? Somos nós que somos administradores da nossa vida e que podemos fazer a nossa escolha. Isso tem que acontecer aqui em vida e ponto. Isso aí. Não é do padre, não é do pastor, não é do bispo, não é de ninguém, é nossa. Então, isso aí vem por quê? Porque a pessoa, o senhor falou, é nós. Então é porque é um novo coração. É um novo coração, querido. É porque Pedro já complementa logo e tá certo. Passa logo um geral, que é para não ficar dúvida. Vem, traz aqui para frente, Marcelo. Aqui na mesa aqui, ó. Vamos aqui para essa mesa aqui, que a irmã Dinélia só deu um complemento. Aqui não responderam ainda não. Efésios 6:6. A irmã Dinélia tem a obreira Lécia ainda também aqui. Vê aí, Marcelo. Uma responde, depois a outra responde a outra. Quem vai ler Efésios 6:6? Então, as características: compreensão espiritual, um novo coração. Agora vamos ler só Efésios 6:6, porque os outros versículos aqui são complemento. Efésios 6, versículo 6. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, eu acredito que uma das características da nova fé, do novo cristão, é a gente servir a Deus com todo o nosso coração. Do nosso coração. Não por maquiagem, mostrando a homens, né, uma caricatura por fora. Porque Deus, ele reconhece o que a gente tem por dentro. Então, buscar, primeiro de tudo, Deus, servindo com o coração quebrantado e contrito, né? Aí só falou algo interessante. Servir sem maquiagem. Porque quando a gente estava no mundo, a gente procurava agradar as pessoas, é ou não é? É verdade. Aí hoje que a gente está na igreja, a gente se preocupa em agradar as pessoas? Primeiro a gente se preocupa em se agradar a quem? A Deus. A Deus. Então, aí a Bíblia diz, e fazendo a vontade dele. Então é uma nova vontade. A minha vontade antes era de agradar pessoas. Já hoje a minha vontade é de agradar quem? A Deus. Então é isso mesmo, é uma nova vontade. E às vezes, bispo, a gente, para agradar a Deus, a gente desagrada as pessoas. E é uma parte difícil, porque a gente tem que buscar sempre agradar a Deus. E muitas das vezes... Vou contar um testemunho rápido aqui. Meu pai criou a gente, e ele dizia, os filhos homens é para ajudar, porque na família do meu pai é assim. Os filhos homens sucediam os mais velhos. Aí meu pai tinha eu como uma pessoa que ia ficar no comércio dele a vida toda ajudando ele. Só que eu podia agradar meu pai, ficando a vida toda trabalhando para ele. Essa era a vontade dele. Só que a vontade de Deus é que eu fosse me lançar na obra. Aí eu desagradei meu pai, que não queria que eu saísse da loja, que não queria que eu saísse da empresa dele, que ele dizia assim, isso aqui tudo é de vocês. Eu falei, mas tudo meu, mas eu não vejo dinheiro, esse dinheiro que é meu. Mas quando eu morrer é tudo de vocês. Ele dizia assim, quando morrer ainda, ninguém sabe quem vai. Mas assim, a vontade dele é que a gente que fosse os filhos herdasse o comércio. Só que a minha vontade era fazer a vontade de Deus, era pregar o evangelho. Então eu desagradei meu pai para fazer a vontade de Deus. Desagradei nesse sentido que eu estou dizendo, que é o que a senhora está dizendo. Então você vai desagradar o marido vai dizer assim, não vai para a igreja hoje não. Você fala, hoje eu não vou perder não, que é o estudo de quarta-feira. Vamos estudar a Bíblia. Então eu colocaria a resposta servindo a Deus de todo o coração. Servindo a Deus de coração, uma nova vontade, tá certo. Lécio, você vai responder a próxima, Lécio. Você vai Tiago 4:4, Lécio, que é mais fácil. Lá no finalzinho, vai lá para Tiago 4:4. Tiago, Gálatas, depois de Hebreus aí. Hebreus, você vai achar Tiago. É bem pequenininho. Cuidado no modo. Tiago 4. A próxima é você que vai responder. Botar ela para responder. Responde. Tiago 4:4. É 4:14. Tá certo. Tiago 4:4. O microfone para ela, Marcelo.
arrasta não. Não se arrasta não, senão... Poxa, já tá andando. Até andando já. Segura ela aqui. Até andando. Cadê o dano? Ei, bispo, aqui está falando assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituindo inimigo de Deus. Então, aqui está falando, né, que quando a gente faz coisas erradas, como tipo adulterar, né, ser adulto e adúltera, então a gente está sendo amigo do mundo e estamos afastando de Deus. Então a gente tem que esquecer as coisas do mundo, tipo não adulterar, não matar, não roubar e largue isso, não amizade com as pessoas, igual falou aí anterior. Não você ir no aniversário porque tem bebida, mas você tem que saber que você é um cristão. Você tem que saber entrar e sair. É igual quando você vai no fórum, você só pode entrar no fórum de calça. Então, no mundo, você tem que ser revestido do Espírito Santo. Você tem que ser amigo de Deus, não amigo das coisas do mundo. Então, o que ela falou está certo. É uma nova atitude em relação ao pecado. Então, por quê? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de quem? Tem como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo? Não tem. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. E se eu sou amigo do mundo, eu me faço inimigo. Bispo, amigo do mundo, como assim? É a pessoa que bebe, que fuma, que está ali com pecado, com a vida errada, ela está sendo amiga do mundo. O mundo tem vários sentidos de explicar. Tem um mundo que a gente pode dizer um mundo físico, tem o mundo pessoas, né, o globo geral pessoas, e a Bíblia fala do mundo pecaminoso, que é o pecado. O mundo do pecado, aí o que diz, adúltero, a prostituição, as drogas, as bebidas, tudo que é errado, isso é o mundo. Aí a Bíblia diz, aquele que é amigo do mundo. Amigo de quem? Do pecado. Então o mundo, quando a Bíblia está dizendo, está falando em relação ao pecado. Viu, bispo? É porque há uma empatia em relação a esse negócio aí de dizer assim, o que é o mundo? O mundo, gente, são as naturezas pecaminosas que aí está. Não são as coisas materiais que aqui em cima há, mas sim a conduta que não provém do Senhor, por exemplo. Se é pecado, não agrada a Deus. Deus virou as costas até para o filho dele quando estava na cruz, nas últimas horas, com todos os pecados, foi transmitido para ele. Ele falou, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento ali, Deus vira as costas para qualquer um de nós. Isso. Então, meus irmãos, vamos fugir do pecado. Vamos deixar isso de lado. Ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus. Porque Deus não... No início do versículo que a irmã leu, quando fala adúlteros e adúlteras, simboliza traição, né? Então, assim, é como se que quem faz essas práticas é como se fosse traindo Deus, né, não? Exatamente. Aí o que acontece? Bispo, como é que o senhor botou? Eu botei aqui uma nova atitude para o pecado. Eu queria só fazer uma pergunta. Pode. Porque eu fico com isso, assim, meu pensamento, eu queria saber, porque assim, eu não tenho nada contra, né, quem vai para a festa, eu não tenho nada contra, eu sou eu, né, cada um é cada um, mas assim, meu esposo falou, você vai comigo para a festa de Amado Batista, né, uns 3 dias antes, eu falei, eu não vou, ele falou, mas você tem que ir, eu falei, eu não vou, aí, porque assim, eu não ia me sentir bem, né, porque eu sinto no meu coração. E nesse dia teve igreja, eu vim para a igreja, ele veio me deixar e falou assim, você vai para a igreja, quando você chegar em casa, depois a gente vai, à meia-noite e tal. Aí eu falei, meu Deus, eu fiquei naquela, né, entre a cruz e a espada que fala, né. Eu não queria desagradar a ele, mas principalmente a Deus. Eu falei, Deus, eu não vou fazer isso, eu não vou. E então fui para casa, conversando com Deus. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, eu saí da igreja, aí agora eu vou ter que obedecer meu esposo,
para ir para Amado Batista. Eu sei, eu não ia fazer nada errado, eu não ia beber, mas eu não ia me sentir bem. Eu falei, Deus, conversei com Deus e Deus tocou no coração dele, né? Eu só sei que ele falou, vamos, vai se arrumar para a gente ir. Eu falei, eu sinto muito, mas eu não vou. Então, assim, eu preferi Deus naquele momento, sabe? Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. Se ele tiver de ficar com raiva, ele vai ficar, mas eu vou te obedecer. Então, assim, eu vi nele que ele não ficou nervoso, ele não ficou chateado. E, então, assim, eu fiz. Então, eu queria saber, assim, será que isso não desagrada a Deus? Eu ser uma cristã e, sei lá, tá lá no meio do povo, sei lá, mesmo assim, mesmo que eu tenha só acompanhando meu esposo, será que isso tá certo? Boa pergunta. Porque assim, tem casos e casos. Tem casos e casos. Então, todo casamento é igual? Não. Então, nem todo casamento é igual. Então, eu não posso dizer, por exemplo, a gente não foi. Mas por quê? Porque ela é cristã e eu também sou cristã. Então a gente não vai de jeito nenhum, eu não vou nem amarrado, nem por dinheiro nenhum. Então a gente teve uma festa aqui, que era uma festa do mundo. Aí me chamaram para fazer uma oração antes. Aí eu disse assim, eu vou fazer o que lá, a oração antes? Vou não. Mas é errado orar? Não. Mas é como a senhora falou, eu não senti de ir, a senhora não sentiu de ir. Entendeu? Não sentiu. Porque muitas vezes Deus permite alguém ir, não permite a senhora, mas pode permitir outro lá para poder servir de testemunho. Porque a irmã foi confrontada e lá ela foi firme na fé. Ela disse, eu sou serva de Deus, sou obreira, sou da igreja. Ela não negou a fé. Era a oportunidade dela negar a fé, sim ou não? Se esconder. Mas ela disse, eu sou de Deus, e não negou. Agora, já no coração da senhora, Deus colocou o quê? Para não ir. Agora, o bispo disse que toda vez que meu marido me chamar eu vou. Não, não é toda vez. Senão daqui a pouco, todo show que ele for lhe chamar, não, mas o bispo falou que não tem problema, irmão. Não é assim, você vai orar, você vai botar diante de Deus, entendeu? Você vai analisar, você vai pôr tudo na balança. Então, é como a senhora falou. O certo é o quê? Primeiro é agradar a Deus. O certo é agradar a Deus. Mas até Deus muitas vezes vai permitir a pessoa ir. E se Deus permitir a pessoa ir, é um trabalhar dele. A gente entende a maneira de Deus trabalhar? Não. Porque você vai lá no show lá, que tem um povo bebendo, tem ou não tem um bebinho falando de Jesus lá? Que Jesus salva, e que eu amo Deus, e que Deus é meu tudo. Aí muitas vezes você fala, o bebê está lá falando, mas Deus está usando ele, para que aquelas pessoas que estejam lá não fiquem enganadas, nem ele. Então, é casos e casos, entendeu? Mas o certo primeiro é agradar. Não sentiu de ir, o marido chamou e o bispo disse que não tem problema, irmão, mas se você não sentiu de ir, não vai de jeito nenhum. Não vai. Como tem muito lugar que eu não vou. Orar. Me chamaram para ir orar, não nesse show que teve aí, mas foi um evento que teve e era coisa mundana. Eu disse, eu não vou. Eu não senti de ir. Agora tem lugar que eu vou. Esses dias morreu uma pessoa e tem um prostíbulo aí na cidade. E aí me chamaram para ir lá pregar no velório, no prostíbulo. Quando eu cheguei lá no prostíbulo, as mulheres tudo de saia curta, e começaram, quando viram a gente todo engravatado, né, com a Bíblia na mão, tentando se escondendo uma atrás da outra. E eu não sabia. Você estava lá, não estava? Ou não? Aí, pensei que você estava. Muita gente assim, mas era bêbado e tal, o homem morreu, e aí aquela coisa toda. Aí eu preguei, orei e fui embora. Aí depois uma pessoa falou assim, bispo, se eu fosse o senhor, não ia naquele lugar. Falei, não, mas eu não fui, eu fui lá, aqui, eu fui lá só pregar no velório, irmão. Mas não sei o que. Eu falei, não, eu fui lá pregar no velório, eu não fui lá pecar, eu não fui lá fazer nada de errado, não, eu fui levar a mensagem do evangelho. Vocês estão entendendo? É um lugar impróprio para a gente ir, mas eu senti de Deus de ir lá pregar no velório, porque me chamaram. Já teve uma festa que me chamaram e eu não senti de ir. Mas primeiro obedecer a Deus, tá certo. Era parente da evangelista daqui? Foi ela que me chamou, não foi? Foi isso mesmo. Próximo, João 14, 21. Quem é que vai responder, Marcelo? Respondendo a pergunta da Kênia, mais importante é agradar a Deus. Não sentiu? Fez certinho, viu, irmã Kênia? Deus ministrou no seu coração, minha irmã. Vamos lá, quem é que vai responder? A obreira Claudiva? Passa aí para ela.
Bispo, qual foi a outra? Nova atitude para o pecado. João 14, 21. Diz o que, obreira Claudiva? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarde, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Isso. E eu amarei e me manifestarei a ele. Aí nós vimos, obreira Claudiva, no primeiro, a característica de uma pessoa que é uma nova criatura. Já está respondido o primeiro, nova compreensão espiritual. O segundo, eu botei um novo coração. O terceiro, eu botei uma nova vontade. O quarto agora que nós vimos, uma nova atitude para o pecado. E essa daí é o quê? Qual é a característica? Pode chutar, se tiver dúvida. Desse versículo que eu acabei de ler, uma característica da nova criatura. Ele diz, aquele que me ama, o que faz? Ele vai se manifestar o poder dele naquela pessoa. Aí que ele diz, obedece os meus mandamentos. Então a nova criatura, o que ela faz? Ela obedece os mandamentos de Cristo. É tipo a irmã, né? Ela fez a vontade de Deus, ela obedeceu aquilo que Deus estava brandando assim no coração dela, né? Então ela preferiu ficar em casa. Isso. E Deus trabalhou no casamento dela, ficou tudo Não bem. acabou, né, irmão? Pois Isso. é. Isso mesmo. Vamos agora para essa daqui, a última de pergunta bíblica. E a outra é só, nós já estamos finalizando. Deixa eu ver aqui, que hora é. Ainda estamos no horário bom. Ih, já estamos finalizando, querido. A última e eu vou deixar depois a outra para a gente responder depois, tá bom? Essa daqui eu vou responder. Qual o papel do Espírito Santo na transformação em uma nova criatura? Romanos 8, o verso 9 e 11, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito da vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito Santo que habita em vós. E tem Gálatas 5,16 e o verso 17, que é um complemento. Então, sem a gente olhar para os versículos bíblicos, como é que o Espírito Santo nos ajuda como uma nova criatura? Como é que ele nos ajuda a viver uma nova criatura? Como é que ele nos ajuda? Chuta. Orar, usar a fé, amor. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda a viver para Deus. Vocês concordam? Sim ou não? Então a nova criatura, como é que o Espírito Santo trabalha na vida dele? Ajudando ele a viver para Deus. Que é o que a Bíblia diz. Agora, com o Espírito Santo, nós somos vivificados em Cristo. Então, ele nos ajuda a viver para Deus. Essa é a resposta, tá certo? Nos ajuda a viver. Eu botei aqui, o Espírito Santo nos ajuda a amar Deus. Tá certo. Eu botei aqui, o Espírito Santo nos ajuda a afastar do pecado. Tá certo. Eu botei aqui que o Espírito Santo nos ajuda a ter uma nova vida. Tá certo. Vamos finalizar. Pode. Só interessante o 11, né? E se o Espírito de Deus que levantou Jesus dentre os mortos vive em vocês, e ele fará com que seus corpos mortais viva de novo depois da morte, por meio desse mesmo Espírito Santo que mora em vocês. Só até aí. Pronto.
A próxima pergunta é: o que mudou depois da conversão na sua vida? Eu vou dizer por mim e depois você pode ficar para você. Eu era uma pessoa extremamente ignorante, em casa, com a família, nas pessoas, extremamente bruto, estúpido. Era um brutinho da vida. E graças a Deus Jesus me controlou, irmão. Ainda continua aquela natureza bruta, mas está controlado. Graças a Deus, sou uma pessoa hoje mais tranquila. Porque antes meu tudo era na briga, tudo era na confusão, era no grito. E graças a Deus, Deus melhorou muito. E a mesma coisa deve ter acontecido com você. Aí é que fala, ler e meditar na palavra de Deus já é uma realidade diária? Tem que ser. Na vida daquele que é uma nova criatura, tem que ler Bíblia. Qual é o benefício que você já tem experimentado com a leitura da Bíblia? Irmãos, deixa eu dizer para vocês, quando você ora, nem que seja 1 minuto, parece que você levanta mais forte, é ou não é? Parece que você orou 1 minutinho ali, não que você levanta, você já levanta assim. Você vai... É a mesma coisa a leitura da palavra, vai te fortalecer. Aí é que tem, qual a diferença da velha criatura e a nova? Como podemos identificar uma nova e uma velha criatura? O irmão que está na igreja, que diz que aceitou Jesus, mas ele não abandona o pecado, ele não abandona a bebida, não abandona o cigarro, não abandona a vida errada. Ele é uma nova ou uma velha criatura? O irmão está na igreja, mas ele compra e não paga. Ele vive dando golpe aí fora, mas ele aceitou Jesus. Ele diz que é de Jesus. Ele compra e não paga lá fora e vive dando golpe. Ele é uma nova ou uma velha criatura? É uma velha criatura. Porque a nova criatura agora não quer mais enganar as pessoas, não quer mais fazer o errado. Tá certo? Então a diferença é clara, é ou não é? Pessoa, qualquer coisinha, eu vou matar. Mas você não é da igreja? Mas eu sou da igreja, mas meu revólver não é. É uma nova ou uma velha criatura? É igual o irmão, aconteceu essa história. Aí o rapaz falou, mas você não é crente? Ele falou, eu sou crente, mas meu facão não é. Então se você tem que ser crente, o seu facão, a sua estudos que você tem que ser. É ou não é? Porque hoje a faca que você tem é só para cortar carne, mas para fazer mal a ninguém. O facão é só para cortar o mato. E aí, por último, aqui vem quais áreas da vida, quais áreas da minha vida que precisam ser transformadas pela nova natureza em Cristo. Eu botei aqui as minhas emoções. As minhas emoções, eu digo, Deus ainda precisa Deus trabalhar ainda um pouquinho mais nas minhas emoções. Muitas vezes a questão que nós somos ansiosos, preocupados demais. Então eu digo, Deus, o Senhor tem que trabalhar mais nas minhas emoções. Amém? Viu, bispo? Em relação à nova criatura, nós temos que ganhar todo dia uma alma. E que alma é essa? Somos nós mesmos. Como diz o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então, nós temos que todo dia, o problema é que nós não olhamos para nós, porque o problema está dentro de nós, e não lá fora. O que está lá fora, nós só trazemos para dentro se nós quisermos, com nossos olhares, nossos desejos, nossas concupiscências da carne. Então, é uma coisa que todo dia nós temos que lutar contra isso, porque essa batalha começa na mente, e é de todos nós. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar? Fica de pé. Passou um pouquinho do horário hoje, mas não tem problema não, querido. Foi pouquinho, só 10, 13 minutinhos. Você nem percebeu, é ou não é? Passou rápido, né? Você fala, meu Deus. Semana que vem eu vou botar menos perguntas, é porque eu exagerei aqui. Vou resumir e pegar só o principal. Semana que vem é um novo tema, viu? Bispo, qual é o tema? Só vai ser descobrido aqui por vocês no momento. Evangelista Lena, ora aqui abençoando. Sexta-feira, culto de libertação, não falte, em nome de Jesus. Os obreiros é rapidinho, eu tenho só uma palavrinha com vocês, é 5 minutos. Amém, amados, vamos fechar nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, nós queremos te agradecer por esse estudo, Senhor. Meu Pai, cremos que nós, cada dia, cada quarta-feira, estamos aprendendo mais e mais, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, o culto de amanhã. Meu Deus, que possamos estar aqui e trazer mais pessoas, meu Pai, para ser liberta pelo Teu poder. Meu Deus, leva Teus filhos em paz e em segurança, meu Pai,
cada um para a tua casa, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos proteja de todo mal. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Os obreiros, é rapidinho, só para eu falar com vocês aqui, eu